Galera, em Naruto tivemos vários momentos épicos, lutas épicas de tirar o fôlego, mas nem mesmo um mangá com 700 capítulos e também 500 episódios vai estar isentos de erros grotescos e simplesmente erros graves que tipo, mano, não acredito que aquilo foi pro ar, tá ligado? E é isso que a gente vai ver aqui hoje, os 10 erros graves de Naruto pra vocês. Mas antes, quer ver mais conteúdo de Naruto e de outros animes, se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vão trazer muito mais pra vocês. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos começar aqui com algo muito insano, e que o Sasuke nunca percebeu isso, é muito incrível. Por quê? Porque estou falando do Sasuke. Simplesmente houve um massacre do clã Uchiha, correto? Planejado pelo Danzo e planejado pelo Hiruzen, manipulando o Itachi. Assim, um garoto de 13 anos passou o rodo em todo mundo, inclusive os seus pais. Eliminou completamente o clã Uchiha, deixando somente o seu irmão mais novo Sasuke, que não tinha nada a ver com esse golpe de estado dos Uchihas. Por conta disso, o Sasuke nutriu um ódio enorme pro Itachi por massacrar todo mundo e ficar sozinho, sem nenhum membro do clã Uchiha e nem mesmo da sua família. Mas tem algo errado aí. Por quê? A gente sabe que o Itachi eliminou todo mundo, correto? Deixou o Sasuke vivo e sozinho. Mas você tem certeza? O que é essa imagem aqui? Sasuke lá no fundo e o Uchiha correndo? Pera aí, o Itachi esqueceu de eliminar isso aqui? Ficou com dó também? Deixou ele e o Sasuke juntos? Mas eles nunca se encontraram na obra? É claro, galera, que é um erro muito bizarro, ainda mais na infância do Sasuke, tá ligado? É somente um cara aleatório sendo desenhado, infelizmente, pelos animadores como o Uchiha pra ser um amiguinho do Sasuke. Foi um amiguinho? É claro que não, o cara tava sozinho, só tinha um amigo que era o Naruto, por tipo ter um sentimento similar dele, de perda e de solidão. Mas esse cara correndo aí com a camisa do Uchiha, na verdade é um erro de animação, um erro muito grave, mas que aconteceu e é muito engraçado. Já pensou? O Itachi não fez o serviço direito? Mas eu tenho certeza que você já assistiu várias OVAs de Naruto. Teve do Madara vs o Hashirama, e teve uma muito engraçada que simplesmente nós tivemos Minato vivo novamente, já que ele e a Kushina estavam mortos por causa da Kurama e não foi falar com seu filho, já que ele foi comprar cigarro e não quis voltar. É simplesmente uma OVA, galera. Essa OVA que Minato aparece o Itachi, aparece o Kisame bem na fila onde o próprio Minato tava, tá ligado? Os caras vendo o Naruto indo pro banheiro e não ir atrás, é porque na verdade é uma OVA. O que é uma OVA? É basicamente um filler curto de Naruto, onde simplesmente o Minato foi comprar um cigarro e não quis voltar. É brincadeira um negócio desse, né? Coitado do Naruto, desprezado até pelo pai. E um outro erro que também pode ser um erro de dublagem, ou pode ser um erro de escrita, pode ser, mas aconteceu, é que simplesmente o Hiruzen chamou o Yamato de Yamato. Ué, peraí, mas não é o nome dele? Sim, é o nome dele. Mas tem algo muito estranho nessa história aí, já que quem deu o nome Yamato pro Yamato foi a Tsunade, por isso o nome é Kenoi ou Tenzou, chamado pelo próprio Hiruzen. Então como o cara simplesmente que morreu lá no arco da invasão do Orochimaru foi de arrasta pra cima e a Tsunade deu o nome Yamato pro cara, como ele sabia disso? Como magicamente todo mundo sob o efeito do Tsukuyomi infinito, e no meio do Tsukuyomi fala assim: mano, tá falando o nome errado, hein, tio? Não é mais Tenzou não, é Yamato, fala direito. Não, simplesmente isso não aconteceu e magicamente o Hiruzen sabia o nome do Yamato. Pode ser uma de escrita ou até mesmo de cronologia. Ainda mais que esse filler que apareceu no anime, mostrando a história do Yamato, como ele entrou Bambu, como ele virou Jonin e tudo mais, é um filler de Naruto do anime. No mangá nunca apareceu. E outro erro que aconteceu na animação de Naruto, onde simplesmente todo mundo tava babando pelo Sasuke, inclusive geral da sala que tava lá. Só que tipo, o Sasuke é um galã, é um Uchiha, é extremamente forte, é normal, realmente. Mas por que o Shikamaru tá no meio dessas pessoas? Sim, o Shikamaru estava babando pelo Sasuke, mas peraí, e a Temari? Quando a Temari descobrir isso, com certeza o Shikamaru vai dormir no sofá. Provavelmente isso foi também um erro de animação. Quando um anime tem uma grande produção, é inevitável não ter esses erros grotescos de animação.
os caras estão na pressa, tem que entregar rápido no prazo e acaba errando nesse tipo de animação. É por isso que o Shikamaru estava babando também pelo Sasuke. Mas deixa eu terminar de descobrir pra ver. Mas essa aqui não tem como defender. É impossível que os animadores esqueceram desse detalhe. Porque basicamente é um filler, então não é canônico, então entre aspas é aceitável. Mas tipo, esse aqui não tem como, porque basicamente tem um filler onde Naruto, Sasuke e a Sakura estão tentando descobrir o rosto do Kakashi. Já que a maior parte do tempo, na obra inteira, a gente nunca viu a parte da sua boca. Realmente, é sempre tampado com aquela, entre aspas, máscara. E também seu Sharingan é tampado pra sua bandana. Mas nesse filler todo mundo tá tentando descobrir o rosto dele, a boca dele como seria, beleza? Tudo bem, normal, eles não conseguem, eles acabam falhando. Mas nesse filler, o Kakashi está disfarçado como fotógrafo e com seu rosto à mostra, tudo bem, normal. Mas e o Sharingan? Cadê? Porque basicamente ele não consegue desativar o Sharingan porque ele não é um Uchiha, então ele não consegue desativar. Então basicamente os animadores esqueceram de mostrar isso. Esse filler, como o Kakashi escondeu seu Sharingan, será que ele colocou uma lente? Mas tem um momento que tá tirando a maquiagem que o seu Sharingan também não aparece. Então realmente não foi uma lente, foi um erro de animação. Mas que rosto, hein, Kakashi? Só que agora em Naruto Clássico nós tivemos um episódio muito icônico onde o Sasuke foi enganado pelo Naruto, foi preso e o Naruto simplesmente se transformou nele pra simplesmente roubar um beijo da Sakura. O cara foi esperto, usou a malandragem ninja. Mas se lembra que todo Uchiha estampa o símbolo do clã em alguma parte da sua roupa, e o Sasuke era nas costas. Então ele simplesmente esqueceu desse detalhe, prendeu o Sasuke, fez o plano perfeito, mas esqueceu esse grande detalhe, Naruto. Que vacilo, hein? Mas o pior ainda é que a Sakura não percebeu esse erro e dá um beijo nele se não fosse a dor de barriga. Brincadeiras à parte, isso realmente aconteceu, mas foi um erro também de animação. E o erro talvez que pode ser considerado ou não é que simplesmente o Sasuke ele não pode desativar o seu Dojutsu, que era o Rinnegan. Mas muitos dizem que na época de Naruto Teleste ele tinha sim a capacidade de ativar, de desativar o seu Rinnegan. Mas em Boruto, até mesmo em Boruto Vortex, a gente nunca, mas nunca viu isso acontecendo. Então isso pode ser considerado um erro ou não. Mas isso aconteceu em Naruto Teleste, o último filme de Naruto. Agora temos filmes de Boruto e tudo mais. E esse erro aqui é um erro meio que de estratégia. Como assim? O Hiruzen tinha uma bola mágica, um cristal mágico, que simplesmente ele poderia ver tudo o que estava acontecendo no exame Chunin. E se ele poderia ver tudo o que estava acontecendo no exame Chunin, então por que diabos, quando o Orochimaru apareceu, ele não fez nada? Ele fez, mano, o cara tá marcando o garoto, tá humilhando todo mundo, bateu na Anko e simplesmente eu não vou fazer nada, vou fingir que não tô vendo nada. Igual ele fez com o Naruto, não cuidou do cara. Igual os crimes do Orochimaru também que ele cometeu, ele não fez nada. E aqui também não seria diferente. E o outro erro aqui é sobre o Edo Tensei. O Edo Tensei é basicamente você trazer um ninja de volta à vida. É vida por vida. Você pega um carinha lá e pega o Daniel da pessoa que você quer ressuscitar e acaba trazendo ela de volta no corpo daquele cara que você fez o ritual. Só que você acaba criando um cara imortal e com chakra infinito. Só que tem um detalhe, nenhuma vez a história do Edo Tensei, os Edo Tensei sangraram. Como assim? Você pode arrancar a cabeça, braço, Rasengan, tudo mais. Tanto que o terceiro Haikage que enfrentou o Naruto teve seu peito perfurado pela sua própria mão e não sangrou. Porque basicamente os Edo Tenseis são zumbis vivos, são imortais. Então eles não têm sangue circulando, eles não são um ser vivo natural. Então por que diabos o Itachi sangrou várias vezes utilizando o seu Mangekyo Sharingan e também o Koto Atsukami do Shisui? Isso basicamente eu acho que é um estilo estético que eles queriam abordar com o Itachi, mais do que um erro de roteiro, tá ligado? Acho mais foi estética mesmo, para mostrar como o Itachi é insano, mesmo estando morto. Tendo sangue, o cara sangra do mesmo jeito, o cara é GOT, não tem pra onde fugir. Realmente o Itachi é muito insano. Mas como eu disse, eu acho que é mais um erro estético ou uma preferência estética do que um erro de animação, tá ligado?
E na verdade isso não é um erro, pode ser considerado uma incoerência ou não, né? Porque tipo, tem uma explicação no final, é que basicamente a gente foi revelado que é Kaguya que deu chakra para a humanidade quando ela teve filho lá com o Hagoromo e o Hamura. Depois no Ninshu, o Hagoromo ensinou todo mundo a usar o chakra e tudo mais, o Indra aperfeiçoou isso e simplesmente mostrou de como utilizar o chakra fazendo selos de mão e tudo mais. Mas tem um detalhe muito interessante, é que os sapos daquela época, o grande sábio lá, ele sabia usar o chakra antes do próprio Hagoromo. E como isso é possível, tá ligado? Tem uma explicação, é que basicamente eles sabem usar a energia da natureza, o Senjutsu, ao que o Naruto aprende lá no arco do Pain. Então tem essa explicação que é plausível e que faz sentido, mas pode ser considerado um erro ou não, depende da pessoa. E curtiu? Quer ver mais conteúdos como esse? Se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vamos trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!